Pessoal, vamos começar aqui então. Hoje a gente começa o nosso módulo de organização da produção mecânica, ok? É uma nova etapa aí, devido ao coronavírus nós vamos passar a fazer ela de forma remota, tá ok? Vamos ver então o que a gente vai estudar nessa nova etapa, tá? Então, o que será estudado? Pessoal, nessa etapa a gente vai aprofundar mais, tá? Nos aços e suas ligas. Nós já estudamos isso aqui previamente, né? Mas de forma mais superficial, e os ferros fundidos também entram agora no nosso estudo, ok? Só que agora nós vamos fazer de forma focada na siderurgia, nessa primeira etapa, na siderurgia. O que é a siderurgia? A siderurgia é o beneficiamento do minério bruto até a obtenção do ferro gusa, ok? Siderurgia se distingue de metalurgia pelo fato da metalurgia ser mais abrangente, de vários aços, ok? Mais para frente a gente vai estudar essa diferença também, tá? Então, nós vamos focar na metalografia. O que é essa metalografia? É a microestrutura do material e como que elas interferem nas propriedades mecânicas, ok? Nós vamos estudar também o diagrama ferro e carbono. O diagrama ferro-carbono, ele descreve o comportamento, né, do aço ou do ferro em função do teor de carbono e da temperatura. Mais para frente eu vou mostrar para vocês também, ok? Vamos trabalhar com as microestruturas dos aços, dos ferros fundidos e como que são obtidos e a interferência deles nas propriedades mecânicas, tá? Que nós queremos obter nesse material, ok? E também parte principal será aqui, ó, os tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos que nós utilizaremos, tá? E a influência dele nas microestruturas e nas propriedades físicas do aço, ok? Por exemplo, eu quero aumentar uma dureza do material, como que eu faço? Eu vou lá, aqueço o material a uma temperatura e resfrio abruptamente, ok? Você vai conseguir aumentar a resistência do material, beleza? Mais para frente nós vamos ver também os impactos dos tratamentos térmicos e como fazê-los de forma mais controle, de forma que a gente controle as propriedades que a gente busca, tá tudo bem? Então, para começo de conversa, pessoal, vamos tratar aqui então quais são os principais grupos de materiais, dos materiais, ok? A ciência dos materiais, elas são divididas em 4 grandes grupos. O primeiro é o grupo dos metais, tá? Os metais são os mais abundantes na nossa natureza, tá? São os que a gente já estudou um pouco para trás, ok? Só que os metais eles são divididos em 2 subgrupos, os ferrosos e os não ferrosos, como vocês podem ver. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que nos ferrosos, o ferro, tá, é o constituinte principal. Quais são os ferrosos então? São os aços, tá? São os ferros fundidos nodulares, ok? E os não ferrosos são aqueles que não contêm ferro. São o alumínio, o estanho, o cobre, o ouro, ok? São enquadrados como não ferrosos. Como que a gente pode distinguir um do outro? O macete é: os não ferrosos, eles não são magnéticos. São os famosos aí, o ímã não pega, ok? Um outro grupo, já trazendo mais
que foi desenvolvido recentemente, né, mas são mais recentes, são os polímeros, ok? Que na verdade são os plásticos, a gente ouve falar com plástico aqui, mas na verdade, de forma mais conceitual, os polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores. Esse é o conceito teórico deles, ok? Como que eu vou guardar isso aqui? Lembra? Poli são muitos e meros partes. Então são muitas partes. Nós temos os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os polímeros naturais, um exemplo é o látex. Outro exemplo aqui, partindo já para polímeros sintéticos, são os poliestireno. O poliestireno, você tem ele, o poliestireno expandido, que é o material que é fabricado a nossa caixa térmica, o nosso isopor, ok? Então, colocando aqui, como que a gente faz a análise? O constituinte, por exemplo, dos polímeros de poliestireno, o que esse nome quer dizer? Poli é o quê? Muitas partes, né? Então, poliestireno são muitas partes, muitas unidades de monômeros de estireno, ok? Isso é só uma questão, não precisa se atentar muito a essa questão de nomenclatura, o que é, para que é. O interessante é você saber que, o poli significa muitos. E aqui vai vir o monômero, tá bom? Poliestireno, poliuretano, você vê poliuretano, polipropileno, que são os bicos, né, das botinas, ok? Seguindo aqui, para a gente não se estender muito, nós temos mais dois grupos, que são os cerâmicos e os compósitos. Falando de cerâmicos, são os materiais duros e quimicamente estáveis, tá? A gente pode pensar aí na questão quimicamente estável. Ele não oxida, ele não interage com o meio onde ele está sendo empregado, ok? E nós temos aqui duas categorias, que é a cerâmica tradicional, tá? Que são as comuns, as argilas, usado em porcelana normal. E nós temos a cerâmica avançada, que já são os especiais, tá? Que já são utilizados aí em aplicações elétricas, aplicações eletrônicas, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que o pó que a gente usa para fazer a cerâmica avançada, ela é especial, ok? Você vai ter aqui um conglomerado que vai garantir as propriedades, né, de isolação, na maioria das vezes, tá? Que é necessária. Beleza? E os compósitos? O que são os compósitos? O compósito, pessoal, eles são a junção, tá, de alguns, né, mais de um material, dois materiais ou mais, tá, com propriedades químicas e físicas diferentes, que quando misturado, né, tem um comportamento distinto, tá, do que cada um dos componentes tinham quando separados, tá? Os compósitos são as fibras de vidro, as fibras de carbono, tá? Que a gente encontra aí no mercado, que já tem uma elevada resistência, mas com o baixa densidade, baixo peso, ok? Isso aqui foi uma revolução na indústria automotiva, né? Muitas partes
do carro hoje são feitas de compósitos e polímeros, tá? Que são aqueles plásticos e as fibras. Ok? Isso foi a parte introdutória. Essa parte aqui é a parte introdutória da nossa aula de hoje. Vamos seguir então para a segunda etapa, tá? Para a nossa segunda etapa aqui, nós vamos estudar o processo de obtenção de aço e de ferro fundido, ok? Hoje nós vamos trabalhar até a etapa de ferro gusa, ok? E as características do ferro gusa. E amanhã nós vamos começar a falar mais sobre o aço e o ferro fundido em si, suas categorias, seus rearranjos, como que é feito o controle, ok? Pessoal, então, o processo de obtenção do ferro fundido e do aço, ele ocorre na primeira etapa com a mineração, ok? Então, nós temos que trabalhar com o minério, tá? O ferro, ele não vai ser encontrado na natureza, tá? Na forma metálica. O que são encontrados, então, na mineração? São encontrados os óxidos, tá? Os minérios, os óxidos de ferro. Os principais que nós temos são magnetita, tá? Com cerca de 60% de ferro, a hematita vermelha, com cerca de 65% de ferro, e a siderita, tá? Com alto teor, que vem com alto teor de manganês. A mais abundante no Brasil é a hematita vermelha, ok? Temos muito na região de Minas Gerais e na região do Pará, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar um pouco. A gente tem que pegar esse minério e fazer o que com ele? Nós temos que tirar os óxidos, tá? Porque o que é o óxido? É essa parte aqui, ó. O4, O3, que nós temos na hematita. O que nós temos que levar em consideração aqui? Nós vamos ter que atentar no seguinte: nós temos que tirar esse óxido aqui para ele não reagir com o material, tá? Não causar oxidação. Como que a gente faz isso? Tá? Nós fazemos da seguinte maneira, como eu falei anteriormente, né? A siderurgia é extrair o metal do minério, e essa extração é feita utilizando um alto forno, tá? Então, a extração é feita no alto forno, onde se reduzem os óxidos contidos nos metais, geralmente usando carvão vegetal como elemento redutor, tá? O que acontece? O carvão, ele vai ser o responsável, tá? Da combustão e da redução do óxido que está presente ali no minério de ferro, tá bom? Então vai entrar aqui, ó, no transportador, o coque, que é o carvão, o minério de ferro, né, hematita, que seja, e o calcário. Qual que é a função do calcário? Ele vai ser o fundente, tá? Mais adiante nós vamos entrar nessa questão aqui. Então vão entrar aqui por cima essa mistura de coque, minério e fundente. Entrando aqui, tá? Devido a alta temperatura, o que é que vai acontecer? Os óxidos vão ser consumidos pelo calor, tá? É o que a gente chama de redução. E o minério de ferro vai fundir, ok? E o fundente vai aderir às escórias. Dessa maneira, o que vai acontecer? Na base do alto forno, que nós chamamos de cadinho, nós vamos ter uma matéria líquida dividida em duas
fases. A fase superior é a escória, que vai sair. Ela vai se separar por causa do fundente, por causa do cálcio, tá? Ela vai sair em um sentido. E a parte mais densa, mais pesada, que vai ser o nosso ferro gusa, vai sair na parte de baixo, ok? Então, pessoal, resumindo aqui de forma escrita, os minérios, então, eles são encaminhados às siderúrgicas, tá? Então, primeiramente, o minério, né, cuja a origem básica é o óxido de ferro, tá? Ferro mais oxigênio. Ele vai ser aquecido, tá, nos altos fornos, em presença do carbono, sob a forma de coque ou carvão vegetal, tá? E os fundentes, que eu já comentei atrás, mais no slide anterior, tá? Então, aqui explicando, ó, os fundentes podem ser calcário e sílica, tá? Eles vão ser adicionados ali para auxiliar a produção da escória, tá? Nós temos que tirar essa escória, porque ela é indesejável ao processo de obtenção do ferro gusa. Então, o objetivo dessa primeira etapa é a gente reduzir ao máximo o teor de oxigênio, tá, do material. Resumindo em uma fórmula básica, o que nós vamos colocar dentro do alto forno? Minério, carvão, calcário, ok? Minério, agente redutor e fundente. Nós vamos tirar lá o que? O ferro gusa e a escória, ok? Preste bem atenção nessas etapas que eu estou explicando aqui, que mais tarde nós vamos ter uma atividadezinha para vocês fazerem, ok? Seguindo então, pessoal, o que são os altos fornos, né? Os altos fornos modernos, tá? São aparelhos com cerca de 30 metros de altura, constituídos basicamente, né, por dois cones truncados e unidos pela base, tá? Esse cone aqui e esse cone aqui. No tronco inferior, como eu comentei anteriormente, nós temos o cadinho, tá? Que na maioria das vezes tem cerca de 8 metros de diâmetro e são onde se acumulam os produtos obtidos, tá? O ferro gusa e a escória, ok? No topo do cadinho, né, pelo alcavares, o ar quente é insuflado, tá? E no tronco superior temos a goela, que é por onde o material cai. Então o ar quente é insuflado aqui na parte inferior e a carga, né, o minério vem aqui por cima. O que vai acontecer então, pessoal? Esse minério cai aqui e enquanto desce ele passa pelo processo de redução dos óxidos, tá? Dissolver toda a questão dos óxidos, tá? do minério. O ar quente, como ele é menos denso, ele sobe, tá? Então, ao subir, ele já se encontra aqui nessa região com os óxidos, tá? Então, aqui você já começa a secar o minério, ok? E ele sai pela tubulação de exaustão. Esse ar, depois que ele sai, como ele tem partículas pesadas, né, poluentes, ele tem um processo de tratamento, tá? Esse ar vai ser tratado antes de ser liberado da atmosfera, ok? Então, para a gente detalhar o processo dentro do forno, tá? Isso aqui é siderurgia, ok? É importante a gente ter pelo menos essa ideia de como funciona o alto forno, ok? Então vamos detalhar o que acontece dentro do alto forno agora de forma bem tranquila, tá? Para cada um entender. Então nós vamos introduzir a carga aqui, né? A carga aqui vai ser o minério, o fundente e o carvão ou coque.
Na hora que ele desce aqui, pessoal, tá? Nessa faixa cinza aqui, ó. Nessa faixa cinza, o que que acontece? A temperatura está entre 300 e 350 graus Celsius, ok? Essa temperatura vem da combustão aqui embaixo, tá? O ar quente sobe e aqui ele já entra em contato com o minério. Nessa etapa aqui acontece a dessecação do material, tá? Que é onde o vapor de água, tá? E qualquer líquido contido na carga, né, vai ser secado, vai ser dissolvido, ok? Um pouco mais abaixo, tá? Na faixa aqui de 350 a 750, o que nós temos aqui? Nós temos a redução, que é onde o óxido de ferro perde o oxigênio, ok? Então, o FeO, né, a molécula lá que a gente viu lá no começo, o O começa a ser dissolvido da molécula, ok? Então passa a ter praticamente só o ferro aqui, tá bom? Na etapa mais abaixo, de 750 a 1150 graus, nessa região aqui, ó, nós já começamos a carburatação, ok? E a carburatação é onde o ferro se combina, né, com o carbono, formando o ferro gusa, tá? Que é a matéria-prima para a gente trabalhar com, para a gente mais para frente, né, produzir os ferros fundidos em si e os, como que a gente pode falar, os aços, ok? Já é uma temperatura mais elevada, então já há uma interação entre o carbono do coque, tá, e o minério de ferro, ok? E um pouco mais abaixo aqui é aonde, né, vem o combustível. Vocês podem reparar aqui, ó, é onde está o combustível, tá? Então é o ponto de fusão do material, é onde o material vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então daqui para baixo, o que nós vamos ter? Nós já vamos ter o material já passando para o estado líquido, e na parte mais inferior aqui nós já vamos ter a liquefação, que é onde o material vai estar na sua fase líquida propriamente dita, sem partículas, tá? Sem particulado sólido, ok? Então aqui é o detalhe que a gente deve observar. Com o fundente, tá? O fundente ele vai aderir à escória e ela vai, vamos dizer assim, boiar. Ela vai ficar menos densa. Ela vai então subir um cadinho aqui embaixo. Então vamos ter uma camada aqui de escória, tá? E uma camada mais densa, uma camada inferior de ferro gusa, ok? Essa escória vai ser retirada daqui e vai ser destinada, e no cadinho aqui na parte inferior nós vamos puxar, nós vamos colher, né, o ferro gusa, que vamos utilizar nas etapas seguintes, tá? Então, terminando aqui, o que a gente chega, ponto que a gente chega, tá? Nós chegamos ao ferro gusa em si. Ele vai ser extraído e colocado em forminhas assim, ó, formas assim, tá? O que acontece? Ele é um material muito duro, tá? E ainda possui algumas impurezas não desejadas. Ele ainda não é maleável, não tem como a gente trabalhar com ele, ok? Então, vamos ler aqui o slide. O ferro, né? O ferro gusa é de maior densidade, fica depositado no fundo do forno, ao passo que os demais óxidos, né, que formaram a escória, ficam sobre o ferro, tá? Fica em uma camada superior, o que possibilita a separação das duas camadas, tá? O que eu falei anteriormente, como se separa em duas camadas, a primeira, que é a menos densa, é a escória, a segunda é o ferro gusa. Então, nessa condição,
que nós temos aqui, o ferro ainda é muito impuro, tá? Tem várias outras impurezas que a gente tem. E contém um elevado teor de carbono. Esse teor de carbono aqui foi adquirido durante, tá, o processo pelo coque. Tá? O coque é o carvão em si, que ao sofrer redução, né, ele, como que eu posso falar quimicamente, ele libera o carbono para o ferro gusa, ok? Então, quais são as características aqui, pessoal? O ferro gusa, ele possui um alto teor de carbono, ele possui um teor de silício de 4, ou de 0,5% a 4%, tá? Ele possui fósforo até o teor de 2% e manganês até o teor de 2% e meio, ok? Nos catálogos aí de fornecedores de ferro gusa, você vai ter sempre um laudo, tá? Com essa descrição aqui, ó, sobre o sobre a composição química do aço em si, ou perdão, do aço não, do ferro gusa em si, ok? Então, para essa primeira etapa, o que é importante a gente saber? A gente saber o processo, tá, de obtenção do ferro gusa, matéria-prima, né, para fabricação dos ferros fundidos e dos ácidos carbonos, ok? Como essa é uma aula experimental ainda, estou testando essa metodologia, vou terminar a aula aqui, nessa etapa já de ferro gusa, né, finalizando essa parte de obtenção do ferro gusa, tá? E posteriormente eu vou voltar nesse assunto e trazer material também falando sobre o beneficiamento do ferro gusa para a gente chegar nos aços em si, ok? A tarefa que eu vou deixar para vocês é o seguinte: é vocês pesquisar sobre os tipos de polímero e suas aplicações, ok? Já anotem aí, tá? Vai ficar... Então, eu quero que vocês pesquisem os tipos de polímero, algum tipo de polímero, que eu não citei todos aqui, e suas aplicações. Ok? Entendido? Então, vamos finalizar essa primeira etapa aqui. Muito obrigado aí pela paciência e qualquer dúvida estou à disposição, e qualquer ideia de melhoria, tá? Eu estou aberto a novas ideias aí. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas e para dar a sua opinião a respeito de como podemos melhorar, tá, essa etapa de aulas remotas, ok? Então, um forte abraço, tá? As próximas aulas aí vou trazer mais conteúdo. E não se esqueçam de fazer o nosso exercício, ok? Pesquisar os tipos de polímero e suas aplicações. Pelo menos 2 tipos de polímeros, ok? Forte abraço e até mais.